Questão número 9. No plano cartesiano de eixos ortogonais, foi desenhada uma circunferência lambda de centro A e equação geral x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 12 igual a zero. Os pontos B, C, D e E pertencem à circunferência lambda, sendo que BD é o diâmetro da circunferência lambda. Sabe-se ainda que a medida do ângulo em D é de 30 graus e que C, D e B, segmentos, são paralelos. Determine a área do pentágono, ou seja, determine a área da figura formada pelos dois triângulos distintos. A primeira análise aqui a fazer é determinar que o ângulo epsilon, esse que está sendo destacado aqui na figura, ele é um ângulo de 90 graus. Por que ele é um ângulo de 90 graus? Porque todas as vezes que um triângulo está inscrito em uma circunferência e um de seus lados, qualquer que seja ele, é o diâmetro dessa circunferência, o triângulo é um triângulo retângulo. Pois bem, sabendo agora que y vale 90, vamos para a análise dos segmentos paralelos. Se os segmentos CD e B são paralelos e eles são cortados por uma transversal, que é o que nós estamos vendo aqui, eles estão sendo cortados pela transversal, que no caso é o diâmetro da circunferência, esses ângulos são alternos internos. Então, veja bem, eu vou ter aqui o ângulo beta e o ângulo alfa. Se eu dividir o ângulo epsilon em 2, eu vou ter a formação dos mesmos ângulos alfa e beta, e que nós já sabemos que juntos valem 90 graus. Olhando para o desenho aqui que eu destaquei, que eu retirei do desenho do enunciado, eu tenho que, dentro desse triângulo BDE, eu tenho dois ângulos alfa e dois ângulos beta, pelas condições determinadas anteriormente. Então, nós podemos sim determinar o valor de alfa e beta, lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Então, se eu tenho dois ângulos alfa, dois ângulos beta, e que somados dá 180 graus, e eu sei que alfa e beta dá 90, então eu vou saber que alfa vale 60 e que beta vale 30. Feito isso, agora que nós já determinamos todos os ângulos, vamos então determinar a área dessa figura, desse pentágono. É importante, é crucial, determinar o raio da circunferência. Então, vamos lá, ele forneceu a equação geral da circunferência e ela basta para a gente descobrir esse raio. Porque nós podemos pegar a equação da circunferência, que está no formato geral, e reduzi-la. Como? Usando o método de completar quadrados. Como é que a gente faz isso? Os valores que estão acompanhando x e y, ou seja, o menos 4 e o menos 6, você vai colocar em formato de produto notável. X, menos 4, menos 2. Por que virou menos 2? Porque eu sempre vou dividir o valor que acompanha x e y por 2. Então, ficou acompanhando o sinal, tá? Menos 4 virou menos 2. E no outro quadrado, a gente vai usar o y. E y, quem acompanha o y é menos 6. Então, dividindo por 2, menos 3. Ok? Dessa forma, a gente está em processo de reduzir a equação geral da circunferência. O que aconteceu aqui depois da igualdade? Lá na equação geral, o único valor que estava independente era o menos 12. Então, eu joguei ele com o sinal trocado para o lado direito da igualdade. Os mesmos valores que eu obtive aqui com o x e aqui com o y, eu vou elevá-los ao quadrado e somar com esse 12 que foi para o lado direito da igualdade. Então, veja bem,
menos 2 ao quadrado mais 4, menos 3 ao quadrado mais 9. E aí eu faço a soma desses valores que eu obtive com esse recurso, com esse método. 12 mais 4 mais 9 dá 25. Tudo que sobrou ali do lado direito da igualdade é o valor de K. O raio é a raiz de K. Então, se K vale 25, o raio vale 5. Agora que nós determinamos, então, o raio, nós podemos calcular a área do triângulo CDA. Por quê? Porque no triângulo CDA, que é esse aqui, ó, CDA, nós temos um teorema das áreas. Nós temos dois segmentos divididos por um ângulo. Olha a imagem aí para vocês verem. Olha, confere aqui para mim. Esse pedacinho aqui, ele é o raio que vale 5. Eu já sei que o diâmetro vale 10, que o segmento DB vale 10. Então, já tenho esse valor aqui, certo? E para eu determinar a área com esse outro lado aqui, gente, ó, do segmento que vai de C até o centro, aqui também é o raio que vale 5. Então, eu tenho dois valores dividido por um ângulo. Qual ângulo que está dividindo esses dois valores? O ângulo de 120 graus. O teorema das áreas está aqui, que já foi falado 2 ou 3 vezes no decorrer dessa playlist. Então, veja bem, fazendo os cálculos, né, o seno de 120, raiz de 3 sobre 2, é o mesmo seno do arco de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Calculando, nós temos 25, raiz de 3 sobre 4, não dá para fazer nada, não dá para simplificar, vamos deixar assim. Para o cálculo de x, né, que é esse segmento DE, que eu vou precisar para calcular a área desse triângulo BDE, eu sei que ele é, né, oposto ao ângulo de 30 graus. Então, nós usamos a relação seno de 30, que é igual cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa é 10, que é o diâmetro, né, o valor oposto aqui ao ângulo reto. E nós temos aqui, seno de 30 é meio, x sobre 10, então nós temos que x vale 5 também. Para fazer o cálculo do triângulo DBE, nós podemos usar novamente o teorema das áreas, porque nós temos, na verdade, dois segmentos conhecidos dividido por um ângulo comum entre eles, né? Teorema das áreas, então nós temos o valor de 5, que é o segmento de x, nós temos o valor de 10, que é o segmento DB, estão divididos pelo arco, ó, eles estão aqui, ó, sendo divididos pelo arco de 60 graus. Então, 5 vezes 10, vezes seno de 60 sobre 2. E aí, nós achamos aqui que a área desse triângulo vale 50 raiz de 3 sobre 4. Para calcular a área do pentágono, nós precisamos somar as áreas dos triângulos. 25 mais 50, 75, raiz de 3 sobre 4. E essa é a resposta do nosso problema.